Ouvintes, saudações, votos de muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal 7 Dias, a segunda referente ao ano de 2025, 20 de janeiro. Vamos aqui olhar para as questões que marcaram a atualidade nacional na última semana, mais esta edição mais para as questões sociais e também administrativas. Nesta edição que voltamos a ter o painel completo em estúdio. Esta é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, com a técnica a ser garantida hoje pelo Alexandre Campos e também pelo Ricardo Dias. Na apresentação está o José Silva. Em estúdio, habitual painel de comentadores residentes com o José Guerreiro. Bom dia, bem-vindo. Bom dia aos colegas e a todos os nossos ouvintes. Bom dia ao Rui de Castro, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, em inglês. Bom dia a todos, cá no estúdio e os nossos ouvintes também. Bom dia, de Baio Vuns. Bom dia a todos. E também saudar o Gustavo da Conceição. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, saúdo também os companheiros do painel e os ouvintes da LAC a essa hora. Vamos daqui a pouco já entrar para a nossa agenda do dia, mas hoje a emissão da LAC a ser marcada com um tema que também é de caráter mundial, a tomada de posse de Donald Trump, que vai ser o 47º presidente dos Estados Unidos da América, a posse que está agendada para hoje, dia 20 de janeiro. Trump, que marca este seu mandato e tem-se anunciado 3 prioridades. Não é um tema que entra aqui na nossa agenda, mas é um dos destaques da nossa programação matinal de hoje, segunda-feira, e com certeza que agora entramos no Jornal 7 Dias, mas depois vamos ainda aqui na LAC continuar a falar sobre isso e se calhar desafiar aqui os nossos comentadores a um recadozinho, uma palavrinha para Trump. Mas a agenda de hoje vai levar-nos à falta de água em Luanda, que é um dos assuntos que marcou a semana. Vamos também falar sobre diamantes, a questão da responsabilidade social das empresas diamantíferas que estiveram reunidas na última semana na província da Lunda Norte, e vamos também aqui falar de boa governação, de boa ou da má governação, porque aconteceu a segunda conferência sobre boa governação numa organização da IGAI, na última semana aqui em Luanda. A Inspeção-Geral da Administração de Estado realizou então esta conferência e vamos aqui falar dos desafios da boa governação, o que tem sido feito e o que se pode fazer para melhorar. Vamos começar com a água. José Guerreiro, falta água em Luanda. São vários bairros e municípios da capital que continuam a registrar restrições e até falta de água, falta de fornecimento de água. Uma notícia avançada por um jornal privado na última semana, estamos a falar de Valor Económico, avançava como um principal motivo a falta de produtos essenciais para o tratamento da água em várias estações ou subestações. Estamos a falar das ETAs, as estações de tratamento de água a nível de Luanda. Entretanto, a IPAL, através do seu administrador para a área de engenharia, que é o Domingos, reconheceu que o quadro é difícil, mas apontou questões técnicas relativas à bombagem, aos equipamentos em algumas subestações que reduziram o fornecimento de água a 50% a várias zonas de Luanda, desde a periferia até a zona baixa da cidade. As torneiras cada vez mais secas. Zé Guerreiro. Sim, os colegas desculpem-me antes do tema em análise que foi sugerido pelo Zé Silva, que gostava de fazer um ponto prévio em relação ao falecimento do Dr. Saci, pois já não temos os minutos, como antigamente nós dávamos estas homenagens nos minutos, já não temos, ou temos recados. Eu não queria dar recado a ninguém, era fazer uma referência ao Dr. Saci, coisa que qualquer um de nós conheceu, que partiu agora, como diria o Kizemo, para uma nova dimensão da vida, não é? Mas partiu, portanto, um camarada, não é? Eu repito, um camarada, um académico, um profissional, um professor e um excelente cidadão, né, que tem merecido muitas homenagens e reconhecimentos pelos seus colegas, ex-alunos e amigos. E desconheço sinceramente se tem havido homenagens institucionais. Não me admiraria se não estivessem a acontecer.
essas homenagens institucionais, porque em vida foi quase esquecido, sobretudo nos últimos anos, né, Dr. Saci. Eu conheci o Dr. Saci na pré e na pós-independência, quando eu era coordenador dos grupos da ação do MPLA em todo o ensino superior. E aí incluía alunos e incluía professores. O Dr. Saci era um dos mais ativos militantes como médico e como professor de medicina, não é? Modesto, humilde, sempre dedicado à causa dos angolanos, à causa da sua profissão e à causa do MPLA. Assim continuou, ele foi bastonário da Ordem dos Médicos, dava consultas no público, no privado, e quantos de nós, mesmo no privado, éramos consultados de cachês sem pagar nada, porque estava lá o Dr. Saci. Depois foi secretário nas Câmaras, começou a refugiar-se na pesca ao currículo, na Baía do Mussulo, onde eu e ele nos cruzávamos de vez em quando aos sábados e parávamos os nossos humildes barcos, os nossos flamingos, para trocarmos impressões sobre a vida, sobre o país, sobre as desilusões da vida. Mais um que parte esquecido, talvez desiludido, quando quem vence e é homenageado são os que nasceram ontem e que progridem na base da bajulação e da incompetência. Condolências à família, paz à sua alma. Entrando agora no tema que o Zé Silva propõe, de abastecimento de água. Pois, ouvimos essas informações sobre as questões técnicas. É um termo muito usado para encobrir outras coisas, mas a gente pode dizer tudo, né? Pode-se apresentar as antigas desculpas, né? A guerra, o excesso de população nas cidades, etc, etc. Bem como as novas desculpas. No caso das condutas antigas, falta de materiais, pressão sobre a rede, mau funcionamento das ETAs, etc, etc. Mas, desculpem o ceticismo, custa-me a acreditar e a aceitar quer nas velhas, quer nas novas desculpas. Ao comemorarmos 50 anos de independência, estamos no ano de comemoração de 50 anos de independência, depois de milhões e milhões de dólares de investimento no setor, um país produtor de 1.100.000 barris de petróleo dia não consegue dar água potável regularmente ao centro da sua capital. Estou só a falar nisto, ao centro da sua capital. Eu que vos falo hoje tomei banho de caneca e balde. Eu não posso aceitar isto. É surreal que este país, que ostenta tanta luxúria, tanta ostentação de riqueza, não é? Não consiga, quando comemoramos 50 anos de independência, dar água ao centro da capital de Luanda. O que será, então, nos municípios e nos bairros? Vamos dizer mais o quê, né? Como o pessoal costuma dizer. E a situação é generalizada às 21 províncias do país. Agora são 21. Nos bairros à volta de Luanda, sobretudo os mais pobres, a situação é calamitosa. O preço do conhecido bidão amarelo, que tem 20 litros, custa hoje, nos bairros, 200 kwanzas. Já chegou a 300? Não. 300. Façamos contas então como é que o sofrimento do povo ganha 30 mil, 40 mil, como é que só um bidão custa 300 kwanzas. Bom, ficará para a análise de todos nós e da sociedade o porquê desta situação, mas analisemos, poderá ser a possibilidade de incompetência e ou incapacidade na gestão deste dossiê nos últimos 30 anos pelas estruturas governativas. Terá sido investimentos mal dimensionados? Terá sido a possível corrupção que possa previsivelmente ter desviado recursos destinados a estes investimentos? Ou também o apoio subreptício a negócios paralelos, como puxadas, cisternas, que alimentam um chorudo negócio paralelo, alternativo, com muitos interessados a beneficiarem? Bom, enfim, é o país que temos. Nós esperamos que possamos ter das autoridades, nomeadamente o Sr. Ministro de Energia e Águas, que nós temos várias vezes elogiado no nosso programa, em função de alguns benefícios que, de facto, a energia tem tido, não é? Que possamos conversar com o Sr. Ministro também, para depois dar feedback dessas conversas, para esclarecermos melhor e sermos como comentadores. Nós não somos jornalistas, somos comentadores, podemos depois dar contribuições aos nossos ouvintes. A questão da água marcar Luanda, Rui de Castro. Para já, José Guerreiro aqui apontar essas justificações que colhem e não colhem, mas aqui também
Estamos a olhar para duas informações, né? A oficial da EPAL, a questão das tubagens, da questão das bombagens, que segundo o administrador levou com que algumas estações limitassem o seu nível de tratamento de água para a distribuição, mas há também aqui o jornal Valor Econômico que aponta a fonte de técnicos da EPAL e falam, por exemplo, na escassez de produtos para o tratamento de água. Bem, de facto, estamos perante dois tipos de informação, não é? Mas antes de entrar aqui na questão da água, eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque efetivamente hoje estou aqui com a voz um bocado embargada. Não sei se tem já a ver com alguma interferência dos satélites do Elon Musk, né? Já nos alterou até a hora de entrada do programa, mas de facto este assunto da qualidade da água deve nos fazer refletir bastante, porque começa logo porque estamos num momento em que há um surto de cólera. Os dados oficiais, e eu refiro e sublinho aqui estes oficiais, os dados oficiais do Ministério da Saúde apontam para que neste momento nós já tenhamos duplicado os casos que ocorreram no último surto de 2017. Portanto, nós aproximamos já dos 600 casos e também estaremos quase a caminho dos 30 mortos. Portanto, já se falou aqui no programa anterior das causas e também do facto de a cólera ser considerada a doença da pobreza, que tem muito a ver com o saneamento básico e tem a ver com a higiene. Ora, não há higiene nem saneamento básico sem água. E também não há vida saudável sem água potável. Ora, o que nos foi dado a conhecer por esse jornal que foi mencionado há pouco é que, efetivamente, a água que é distribuída pelas torneiras da cidade de Luanda e pelas poucas torneiras, já que os dados também apontam de que menos de metade da população de Luanda beneficia de água canalizada. Ora, essa água canalizada não está a ser tratada devidamente. E não está a ser tratada devidamente porque, de acordo não só com esse jornal, mas com dados de outros, dizem que falta sulfato de alumínio, cloro, hipoclorito de cálcio, portanto, que são substâncias químicas fundamentais para que haja o tratamento da água. A resposta da EPAL foi que há água suficiente, portanto, a EPAL não tem escassez de água. O que a EPAL tem é dificuldades no tratamento da atual água, que vem bastante turva por causa das chuvas. E, entretanto, também reconhecem que há uma parte da cidade de Luanda, particularmente na zona norte, que registra problemas na distribuição de água por causa de avarias eletromecânicas. Ora bem, portanto, temos mais de metade da cidade que não tem água canalizada. Temos uma parte da cidade que não tem água porque há problemas eletromecânicos e também
a própria EPAL decidiu reduzir a quantidade na produção de água, porque o processo de purificação, de acordo com a EPAL, e que considera que não há falta de produtos químicos, mas esse processo de purificação é muito mais moroso do que se a água não viesse com estes teores que estão a vir agora, por causa dos vários atritos que vêm trazidos pela chuva, não é? Bom, mas o certo é que se nós recuarmos, e não precisamos recuar muito, se recuarmos a 2019, já o anterior secretário de Estado das Águas, José Filipe da Silva, terá sido exonerado em função de um movimento de cidadania que foi levado a cabo pela Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, que exigiam a demissão da direção da EPAL, porque estaria a cometer o crime de envenenamento ao distribuir água imprópria para consumo humano. O sindicato confirmou que, efetivamente, naquela altura, a EPAL não estava a purificar devidamente a água porque tinham, de facto, falta de cloro. Estávamos em 2019. As dificuldades em cambiais, em reservas, não eram tão grandes como as que existem agora. Ou seja, a probabilidade de haver escassez destes produtos hoje é superior àquela que havia em 2019. Portanto, juntando ao facto de que também fontes da EPAL dizem que não há a quantidade suficiente de produtos químicos porque há dívidas a fornecedores, também nos pode chegar a concluir, a fazer concluir que não haverá mesmo fumo sem fogo. Quer dizer que, e para terminar, que este assunto deverá merecer, por parte dos nossos deputados, um trabalho de investigação mais aprofundado, porque nós temos de ter a certeza que a água que circula nas torneiras, nas poucas torneiras da cidade de Luanda, tem efetivamente as condições de salubridade que são exigidas pela Organização Mundial de Saúde. Obrigado, Rui Adebayo Vuns. A semana passada, nos recados, tocou nessa questão da água, sobretudo as obras têm sido feitas e os constrangimentos com a circulação. Havia uma data para o fim das obras e continuou, ou seja, há o desafio de levar água a muitas zonas onde ela não chega há anos, mas também há esse de manter a distribuição em várias zonas e desta água com qualidade. E é recorrente, por exemplo, a nível da EPAL, durante o ano, haver sempre essas situações relacionadas com o fornecimento ou com a distribuição de água. Nós estamos constantemente nos avanços e recuos, não é? E há alturas, como referia o Zé, por exemplo, em relação à energia, em que está tudo bem, depois no ápice, de repente, as coisas descambam. E aqui, em relação às águas, a percepção pública é exatamente a mesma, não é? De que
continua a haver um grande déficit no abastecimento, principalmente em Luanda, onde, como sabemos, o boom demográfico e mesmo o boom urbanístico, ou o crescimento, o surgimento de novos bairros nos últimos 20 anos, pelo menos depois de 2002, não é, obrigaria a que houvesse um esforço maior de planeamento, de gestão e de organização da própria cidade, que combinaria com a necessidade de infraestruturas a vários níveis: água, luz, eletricidade, portanto, telecomunicações, esgotos e outras coisas mais. Mas, infelizmente, a esse nível vamos notando vários déficits, estamos no fundo, a pagar o preço, não é? Portanto, eu creio que é preciso, com urgência, revisitarmos tudo isso, não é? Portanto, a governança e a estrutura de todo esse sistema de abastecimento e distribuição, quer de água, quer de energia. Porque são, no fundo, aspectos vitais e fundamentais para o nosso desenvolvimento sustentável. São vitais para a qualidade de vida das pessoas, são vitais para o crescimento da economia, porque nós não vamos ter industrialização sem água, sem energia. Nós não podemos desenvolver agricultura, não é, sem infraestruturas, nomeadamente sistemas de irrigação e outras coisas. Portanto, estamos a falar de água. E lá está, nós, as notícias que vamos tendo, eu ainda há bocado fiz uma pesquisa no Google, não é? E vão-nos aparecendo sempre notícias de altos investimentos: 7 mil milhões de dólares para a água e combate à seca, 3 mil milhões de dólares para a água. Portanto, é importante que haja aqui um esforço de melhoria da governança, do planeamento, da estruturação, para que efetivamente se consiga sentir resultados. E depois há um outro fenómeno que é menos falado, mas que tem a ver, por exemplo, com o sistema de cobrança e pagamentos ali onde ele é distribuído, do ponto de vista do abastecimento de energia, não é? E nós sabemos que água, no caso, de água, no caso. E nós sabemos que há uma dívida grande, não é, dos cidadãos, empresas, inclusive empresas públicas, quer em relação à empresa de energia, quer mesmo no caso da EPAL. E no caso da EPAL, porque há uma taxa de lixo, não é, que eu saiba, ainda associada ao pagamento da água, e portanto havia, no caso, nessa taxa era no caso da ENDE, da energia. Da ENDE, pronto, o que for. Mas isso levanta dois temas. Por um lado, o tema da transparência, e a transparência destas empresas na gestão dos recursos, porque os grandes investimentos nessas empresas nós notamos que são feitos pelo Estado. Elas só precisam de, pelo menos, criar sistemas eficientes de cobrança para atender essas necessidades mais correntes, né? de material para, digamos, para tornar a água potável, não é? E se calhar esses recursos poderiam ser provenientes desta cobrança, mas a cobrança precisa ser eficiente. Portanto, eu levanto dois temas: o tema da transparência, não é? Destas empresas de alguma forma tornarem públicos os seus atos e as suas necessidades, a sua gestão. Deixa só interromper, porque este dado que aponta, há mais ou menos 5, 6 anos, 4, 5 anos, num conselho consultivo, e foi na província do Kwanza Sul, o ministro da Energia e Águas dizia que era tempo das empresas do setor serem autossuficientes, ou seja, elas poderem sobreviverem da sua atividade, ou seja, não dependerem tanto do orçamento geral do Estado. Mas passado este período, parece que não mudou muita coisa. Eu defendo revisitarmos o modelo de governança das empresas. Como é que elas são estruturadas, como é que elas são financiadas, quem participa nisso, haver transparência
dessa gestão, haver publicidade dessa transparência e dessa gestão, para que nós, enquanto cidadãos, tenhamos visibilidade de onde é que efetivamente há falhas aqui, não é? E não apenas no final do dia sermos surpreendidos, não é? E vivermos permanentemente, temos água ou deveríamos ter água, mas de repente temos a situação do Zé Guerreiro, né? A água não chega, não sobe, não tem pressão. Quantos administrações da EPAR já foram triturados ao longo destes anos? Sempre sem explicações. Falta de água. É de água que falamos e daqui a pouco voltamos. Vamos ao nosso primeiro intervalo, Jornal 7 Dias, edição de 20 de janeiro. Daqui a pouco então voltamos e vamos regressar a continuar a olhar para este tema da falta de água em Luanda. Ainda não ouvimos o Enda em inglês e também Gustavo da Conceição. O Adebayo quer fechar. Sim, vamos fechar com a Adebayo e depois vamos para o intervalo então. Pronto, não, eu nestes volumes altos de recursos disponibilizados ou a serem disponibilizados, e aliás, agora na visita de Sua Excelência, Sr. Presidente da República à França, houve mais um pacote, sim, não é? Com a empresa assinado Suez, entre a Suez e a EPAL. Mas precisamos, em definitivo, e nós vamos vendo os vários projetos, Kikuchi, Bita 1, 2, e acho que 3 já, Quilonga Grande, e outros projetos estruturantes do ponto de vista pelo menos do abastecimento para as etas, nas grandes etas, não é? À volta de Luanda, que isso se reflita efetivamente no abastecimento para o cidadão comum, o final da cadeia, não é? E o final da cadeia falo do cidadão, dos hospitais, das empresas, das escolas, não é? As nossas escolas, não é? Não têm água nos quartos de banho. As nossas crianças vão à escola, têm que levar os seus próprios cantis. Não há água potável para as crianças beberem nas escolas. E tudo isso afeta a qualidade de vida das pessoas, até a qualidade do próprio sistema de ensino fica condicionada a isso. O sistema de saúde fica condicionado a isso. E nós estamos a viver um problema em Luanda com essa crise da cólera, que é grande parte resultante desta ineficiência no abastecimento de água, porque as pessoas têm acesso a uma água sem qualidade, não é? E sem quantidade. Vamos continuar a olhar para a falta de água em Luanda. Agora vamos passar também ao Enda em inglês. Faltou água também nos seus lados? Sim. Apesar de estar a chover muito, né? A falta de água é só a manifestação de vários problemas, né? Para além da falta de água, o Rui já referiu, temos um problema da qualidade da água, não é? Há zonas que não têm água, nunca tiveram água. Há zonas que, e eu penso que é a questão do momento, né? Manifestação que mais se sente agora, há fortes restrições de água, não é? Mas ainda neste sector nós temos desperdício de água, incluindo a água tratada, não é? Portanto, nós temos o luxo de quem tem acesso à água, para além de tomar banho e beber, nós regamos os nossos jardins com água tratada, lavamos os nossos carros também com água tratada, não é? Portanto, depois, não menos importante, temos o tema de não aproveitarmos ou fazermos muito pouco aproveitamento das águas residuais e das águas pluviais. Agora, sabemos que um sistema de tratamento de água, o que se espera de um sistema de tratamento e distribuição de água é que, portanto, de ser capaz de garantir água de forma segura, água segura, confiável, acessível e sustentável. E de quem é a responsabilidade de fazer isso? Em princípio, são os órgãos de gestão das empresas que gerem esse sistema. Digo em princípio porque, conhecendo também a nossa realidade, algumas dificuldades ou desaires decorrem também de alguma interferência política, há temas relacionados também com a natureza, né, dos regulamentos e políticas públicas, né? Portanto, a EPAL, no caso
concreto, e é preciso também esquecermos de que não é só em Luanda que falta água, não é? Portanto, esta crise atual que se sente em Luanda e agora, e Colibengo, temos que despertar. Colibengo já não é Luanda, não é? Ainda não deve Sim. ser uma empresa pública de águas, né? Não sei, pronto, mas é. Portanto, a EPAL é a empresa responsável Por Luanda. por isso. E quem é responsável na EPAL disso? São os órgãos de gestão. O Conselho de Administração, que é composto por 5 administradores executivos e 3 administradores não executivos. Agora, como referi, aquelas são apenas manifestações do problema. E costuma-se a dizer, para resolvermos o problema, devemos entendê-lo, né? E também costuma dizer-se, não é? Em princípio, né? Não há estrada que nos leve a algum lugar se não soubermos o caminho, né? Nós temos que compreender, de facto. Sim. E não só, temos que conhecer os caminhos, né? E o que é necessário para que um sistema funcione bem, não é? Recorrendo-se a um modelo que hoje é amplamente divulgado para avaliar a sustentabilidade holística, avaliar a sustentabilidade e o desempenho mais holístico das organizações, incluindo os sistemas de água, né? Hoje fala-se em 6 capitais, não é? Portanto, não é apenas o capital financeiro. As empresas, e sobretudo desse tipo de empresas, as pessoas não podem gerir só na perspectiva de gerar retorno financeiro para os acionistas, né? Hoje há outros recursos e relações também que são até capitais que se devem considerar, devem estar presentes para termos então os bons resultados. Então, desde logo, o capital natural, né? Esse tipo de empresas exploram recursos hídricos e o que sabemos, e que foi aqui referido, não há problemas de acesso aos recursos hídricos, né? Temos até recursos hídricos abundantes, mas há que também, porque essas empresas, para além de tirar e tratar recursos hídricos, mandam também os resultados dos seus produtos para o meio ambiente, né? E que podem afetar essas fontes, né? Portanto, tem que se garantir a sustentabilidade desses recursos hídricos e reduzir os impactos negativos no meio ambiente, como a contaminação e exploração excessiva desses recursos hídricos. Recursos humanos. Portanto, é preciso que tenhamos força de trabalho qualificada e essencial para manter as operações eficientes do setor. Relações, tanto capital social e relacional. Portanto, tem que haver confiança com as comunidades e garantir o apoio ao de longo prazo para esses projetos e reduzir os riscos de conflitos sociais. Isto pode não ser tão evidente assim, e vou dar um exemplo que também alguma empresa do setor público hoje enfrenta, que é o caminho de ferro de Luanda, né? Portanto, a sua operação é muito afetada pelo lixo que temos ao longo da linha. Ao longo da linha. Portanto, resolver problemas do género não pode ser só com a força da lei e polícia. Portanto, é preciso envolver as comunidades e assegurar que elas tenham um comportamento consistente com aquilo que a empresa está a realizar, porque a comunidade também beneficia do género. Por outro lado, portanto, é preciso haver, portanto, tecnologias avançadas, técnicas, portanto, o capital intelectual, para garantir a eficiência operacional, a redução dos custos, a capacidade de adaptação das mudanças tecnológicas e climáticas. Não menos importantes são as infraestruturas. Portanto, estações de tratamento de água, redes de distribuição, equipamentos de monitoramento também. Por que eu refiro-me a isso? Não é? Porque havendo dificuldades ao nível dessas dimensões de capital, não é? Temos os resultados negativos que temos, nas consequências que temos. E, portanto, muitos dos problemas, e ali já os problemas concretos,
nas empresas, não só a EPAL neste caso, não é? Tem a ver com temas de má gestão, não é? E ineficiência operacional, portanto, é o tema das lideranças. Neste nível também a má gestão pode ocorrer por falta ou por existência de corrupção, portanto, muitos recursos que são alocados para fazer face necessidades operacionais da empresa ou das empresas são desviados, portanto, e uma situação, um contexto semelhante àquele que nós temos, portanto, isto pode acontecer. Também sabemos que a nossa infraestrutura, as nossas redes nem sempre são, portanto, em alguns segmentos da nossa sociedade são obsoletas, isso é uma realidade, não podemos fugir disso. Eu digo isso porque ao resolvermos problemas, portanto, não podemos generalizar, né? Portanto, nós não podemos dar tratamento e ter abordagens generalizadas para problemas que são específicos, não é? E nós temos falta de água em zonas urbanas, portanto, temos uma parte da cidade que é mais antiga e que muitos dos problemas têm de facto a ver com temas da rede. Aliás, nós temos estado a falar muito da diferença de desempenhos no setor, entre o setor de águas e o setor da energia elétrica, porque, vejamos, o desenvolvimento das redes de transporte de energia elétrica não tem um impacto tão negativo no dia a dia das populações. Ainda vamos, para concluir mesmo esse tema da água. Sim. Só para dizer, portanto, alterar e mexer nas redes de distribuição de água, que são subterrâneas, tem implicações muito grandes no dia a dia das pessoas. E por esta razão também, portanto, muitas vezes, e por falta de coordenação com as autoridades que gerem o território, temos e há dificuldade de se fazer investimentos atempados e a implementação destes investimentos. Portanto, isso poderá explicar parte dos problemas. Por outro lado, como referi anteriormente, portanto, se não são sistemas também fáceis, hoje há também uma evolução tecnológica muito grande, mesmo ao nível do setor, e é preciso que hajam competências ao nível das empresas para gerir esses sistemas. Mas não basta formar, é preciso mantê-los lá. Portanto, com o nível também de salários, e não só, muitas dessas pessoas são atraídas para outros setores. Portanto, o que eu quero dizer aqui, se houver depois possibilidade para abordar num outro momento, é que não é necessariamente um problema simples de se resolver. Portanto, concordando com o que Adebayo disse, é um tema de boa governação das empresas, do setor e, sobretudo, também de a necessidade de ter um apoio político para se ultrapassarem muitos dos problemas que o setor vive. Pois, em inglês. Gustavo da Conceição, depois do que ouvimos, é sensato pensar numa reformulação da própria EPAL, a Empresa Pública de Águas de Luanda? Bom, depois do que ouvimos, quase não tem nada para dizer. Não, mas é sensato. Mas é sensato fazermos esse exercício evitando os riscos de corrermos e de cairmos nos mesmos erros, de fazermos os mesmos percursos que se comprovaram no passado que não são os bons percursos para encontrar as boas soluções para um problema que tem a ver com a vida das pessoas. A água tem a ver com a vida das pessoas. Há uma questão, eu estou em linha com aquilo que os meus colegas disseram, mas há uma questão que eu quero levantar. Primeiro, porque, do meu ponto de vista, o problema da água ou da falta dela é um problema normal, é um problema
que está no nosso dia a dia, e é um problema que agora toma proporções gigantescas, porque estamos num momento de cólera. Porque a falta de água é algo que está connosco no dia a dia, é recorrente. E, portanto, não basta estarmos a equacionar hoje que temos cólera as soluções, mas é bom que antes de tratarmos das soluções de hoje, tenhamos um olhar crítico para aquilo que vem acontecendo até hoje. Vou lembrar que nós tivemos já um programa que se chamava Água Potável, Água para Todos até o ano 2000. Estamos no ano de 2025. Estamos no ano de 2025. E por quê? Porque lá atrás não se avaliou o programa, não se avaliaram os erros, não se verificaram se atingimos ou não os objetivos. Sim, quer dizer, não se avaliou se o dinheiro que injetamos resultou em benefício social. E, portanto, estamos sempre a repetir os mesmos erros. Se nós mesmos erros, por isso é que eu referi, eu tenho uma entidade que deve gerir o sistema. E ela tem que ser eficaz e eficiente. Por que que não é eficaz e eficiente? Portanto, por exemplo, se tem divisas para importar. E não só se nós cobramos tarifas abaixo do custo de produção. Sim, Gustavo, por exemplo, Gustavo terminar. Não, é bom que haja essa interação. Porque é preciso olhar também para essas coisas. Não se pode exigir uma empresa, peço perdão por coisa, não é? Uma empresa, porque as empresas públicas são empresas, não é? Portanto, neste momento, daquilo que sei e percebo é que se nós temos uma operação muito dependente de subsídios do Estado, e se o Estado está com uma grande dificuldade financeira, essa empresa vai sofrer. Sim, mas então temos que discutir os modelos. E porquê? Porque nós não podemos ter estruturas de gestão nas empresas quando elas produzem diferentemente. Quer dizer, nas empresas temos 6 administradores, 6 administradores executivos, 6 não executivos. Quer dizer, cargos, não é mau. O problema não é este. Não. O problema é, se a empresa não produz, se a empresa não produz, então se a empresa não produz para sustentar isso, para que vamos ter tanta gente a comer? Não, mas não é isto. Essa é que é a questão. Por que não se deixa as empresas cobrarem mais, não é? Ou ter uma tarifa... O cidadão não tem capacidade para pagar mais. Não tem. E paga Zap, paga Unitel, dá festas. Não tem. Sim, mas é assim. Os carros que circulam na rua só são do Estado. As pessoas não viajam. As pessoas viajam e não pagam água. A situação é outra. As pessoas usam perucas e não pagam água. Quer pôr mais água nesta fervura? Há mais cerveja e todo mundo paga a cerveja. A gente vai para os bairros durante a semana, cerveja e não consegue pagar água. Sabes por quê? Porque a cerveja é mais barata que a água. Esse aqui é o problema. A cerveja é mais barata da água. Pois, mas é mais barata que a água. Portanto, aqui interesses terceiros. Eu refuto a ideia. Dizer que a culpa é da empresa me custa e dizer que o problema, e para resolver o problema, eu tenho que tirar benefício às pessoas que têm a responsabilidade. É um problema sério. Passou-se aqui a impressão. Por exemplo, as empresas e essas pessoas que dirigem essas empresas têm uma grande responsabilidade. Fornecer água, e neste caso particular, para 10 milhões de pessoas. Essas pessoas têm que ser profissionais, têm que ter condições de trabalho. Mas podem ter não há almoços grátis. Não poder fazer. Não poder fazer. E a questão depois vais perguntar, é o Banco Nacional que não despisa divisas. E depois o Banco Nacional vai dizer, não despisa divisas porque o Ministério das Finanças não sei o quê. Depois dizer, é o Ministério da Economia. Depois vai chegar a um círculo vicioso que está tudo mal. Claro. E não vai estar a responsabilizar. É a sardinha com a boca no rabo. A única coisa que eu quero aqui dizer é que as situações, os problemas devem ser analisados com profundidade e objetividade. Não, quer dizer,
Porque no fim do dia, e eu não estou a dizer que é aqui, mas ouço muito, né, tanto aquilo que a gente ouve muito na imprensa, é depois arranjar culpados. Sim. Não é? E o país está mal porque há um conjunto de pessoas que estão a gerir as empresas e estão só a engordar. Eu não diria gerir as empresas. Não pode ser. Acho que a questão não é essa, né? Não, é absoluto não é. Entre É absoluto mortos... não é. Agora, que essas sucessivas gestões deveriam ter feito avaliações públicas também. Porque se quando há cólera as pessoas saem à rua e vêm dizer por causa disso, por causa daquilo... Quem sofre, claro, quem é o culpado? A opinião pública é sempre a administração da EPAL. E se calhar as pessoas não têm condições de trabalho. Pode ter muita competência, mas não têm condições de trabalho para fazer melhor o trabalho. Mas, no fundo, e não se vai a outro nível. Saber responsabilidades. Isso é que estamos porque assim, gostamos de dizer, não é? Há cólera, há falta de água, as pessoas vieram esclarecer porque que havia falta de água. Vieram dizer que a chuva que nos dá água também traz detritos, não é? E portanto a água está suja e não há produtos para coisa. Para tratamento, os produtos são lentos para o momento, mas os produtos são lentos para o momento. Isto tem que se planear, as chuvas é uma coisa que há todo ano, nós todos sabemos que há chuvas nessa altura. Mas tu achas que algum responsável de uma empresa vai dizer portanto, tem que se planear, que não tem que ter estoques, tem que ter gestão de estoques, tem que ter estoques. Deveria haver essa coragem, tem que se gerir a informação. Portanto, o que me parece é que efetivamente aos profissionais. É preciso sim devolver a gestão aos profissionais. Os profissionais fazerem gestão transparente dos sistemas. Eu conheço conhecidos vários diretores são todos engenheiros quando digo toda esta área. Devolver é deixá-los trabalhar mesmo. Deixá-los trabalhar. Não, prontos. Então não depende deles, desculpa. É isto mesmo. Assim, nós estamos a compreender a mensagem. O que estamos a ver alguém tem que devolver. Eu estou a dizer, alguém tem que devolver. Mas eles não têm hipótese para devolver. Não, mas o sistema implantado não permite que um responsável nomeado todos já nós engordou, como devia ter engordado, depois possa devolver responsabilidades. Não, a questão é que isto não funcionou. É uma coisa muito séria que afeta a todos nós. E qualquer um de nós está interessado que isto corra bem. É que está muita água a jorrar nesse tema. Temos que avançar para outro tema. Gustavo tinha... Rui. Não, gostaria muito só de concluir. Sim. E para concluir, vou falar na dimensão da gestão desses sistemas. E vou comparar. Para nós aqui, estamos habituados a que, em termos de energia e em termos de água, semana sim, semana não, com maior ou menor rigor, há comunicados. Da EDEL ou da EPAL, vamos cortar, vamos gerir sistemas, vamos desligar, vamos não sei o que. Só vejo isso aqui. Ando pelo mundo, ando por outras realidades, também se faz gestão dos sistemas de abastecimento de água e de energia e ninguém sente falta de energia, falta de água. A sociedade não sente isso ao fazermos a gestão dos nossos sistemas. Portanto, há aqui um problema qualquer. Tem que haver um problema qualquer. E, mais uma vez, que é preciso corrigir. Não estou a dizer que não se faça a gestão dos sistemas, não é isso, mas posso vos lançar um desafio, caros colegas. A partir de hoje vamos contar quantos comunicados vai haver e daqui a 6 meses voltamos cá para balancear. E vocês vão ver aquilo que eu estou a dizer. Portanto, meus senhores, há coisas que temos mesmo que avaliar profundamente e há coisas que temos que corrigir para que, em situações de extrema necessidade como agora, nós tenhamos respostas mais eficientes. Não se pode aceitar que em tempo de cólera não se tenha água limpa, potável, para ajudar a ultrapassar essa doença. Por que nós não temos uma indústria desses componentes que nós utilizamos sempre? Por exemplo, por que não há uma indústria? Já não falamos em lobby das importações? Então, temos falado sempre se fala numa coisa, fala-se lobby de importação. Então, também não há uma lobby de importação e, neste caso, o lobby da distribuição. Não há uma escola de negócios. Porque até lá onde havia água nas torneiras, não se conseguiu manter. Não estou a falar nos novos bairros, não estou a falar nos novos desafios. Estou a falar naquela cidade de Luanda, pequenina,
que é um círculo aqui da Baixa do Luanda, que sempre teve água e que agora faz o Zé Guerreiro tomar banho de caneca. Vamos fechar, eu mais 9 milhões. Deixar o cuidado. Não quer ser exclusivista. Rui, para colocar alguma água nessa fervura. De facto, eu tinha 2 notas, mas praticamente que já foram tocadas, não é? É que uma delas tem justamente a ver com a questão de que a EPAL presta um serviço e depois tem dificuldades para adquirir os tais químicos, não é? Mas isto deriva também do facto de que quem é servido não paga pelo serviço que recebeu. E neste caso concreto da água, mas também da energia elétrica, os maiores devedores são justamente organismos que dependem do Orçamento Geral do Estado. Portanto, não é a população que faz os casamentos e usa perucas. Não, quer dizer, isto é... Sim, senhor, tem umas dívidas. Agora, comparativamente com ministérios, enfim, uma série de instituições que devem milhões e milhões, recebem valores do Orçamento do Estado. Portanto, tem verbas alocadas para isso, usam-nas para outros fins, mas depois não pagam a quem devem. Eu tive um colega, um responsável há muitos anos já, não dizer o nome, acho que ele já faleceu, foi exonerado porque as ilhas eram tantos organismos do Estado que ele cortou a luz ao Palácio, cortou ao MPLA, cortou à polícia, não sei, foi exonerado. Depois de andar 3 anos a pedir que lhe pagassem as dívidas. Pronto, a outra questão é de facto, acabou de ser tocada ainda há pouco, é que é estranho que se nós estamos fazemos este ano de 50 anos de independência, estamos a bem ou mal purificar a água todos os dias, usamos químicos todos os dias, é estranho que não tenhamos fábricas para estes produtos. Mas, tal como não temos fábricas para determinados fármacos, como para a malária e outros, também não tratamos. E teve que vir uma empresa privada de Benguela, do grupo Adérito Areias, para construir uma fábrica que fica pronta em 2026, que vai produzir o cloro, não só para Angola, mas para outros países. Portanto, uma boa visão empresarial, mas de facto aqui, a nível do Estado, é que com tanta planificação, tantos planos plurianuais, não é? E estudos e conselheiros e mordomias para pensar, certo, exatamente. Podemos então, agora na terceira e última parte, meus senhores, podermos ainda analisar a questão da responsabilidade social das empresas diamantíferas e da boa governação. Isto agora depende de nós, a ver se nos próximos 25 minutos conseguimos fechar com estes 2 temas, ou então vamos ter que passar para a próxima edição e ficar aqui o compromisso e pedir já desculpas aos nossos ouvintes. Zé Guerreiro, vamos então olhar para essa questão dos diamantes, as empresas de exploração diamantífera através da Fundação Brilhante, que é o braço social agora deste setor dos diamantes, estiveram reunidas na província da Lunda Norte e com o governo local decidiram então elaborar um plano de responsabilidade social conjunto virado às populações da região onde são explorados os diamantes. Ou seja, há muito que essas comunidades clamam que o brilho dos diamantes extraídos nestas zonas não se reflete nesta região. Já é um plano que chega tarde, este plano conjunto de responsabilidade social entre empresas e o governo local? Eu acho que este nosso programa tem audiência porque às vezes alguém pensa fora da caixa, né? Às vezes sou eu, às vezes é o Gustavo, às vezes é o Wenda, temos sempre alguém pensar assim um bocado fora da caixa. E em este assunto que está a ser colocado, e quando nós decidimos abordar este tema, foi revisitar uma entrevista dada à revista Exame, e o Wenda vai gostar porque ele depois vai
Ele depois vai investigar. Li uma entrevista dada à revista Exame por uma investigadora sul-africana chamada Anne Bernstein. Ela era presidente do CDE, Center for Development and Enterprise, e autora do livro The Case for Business in Developing Economies, ou seja, em defesa dos negócios em economias em desenvolvimento. Este livro foi publicado em 2010. Nessa entrevista, esta investigadora sul-africana falava no livro, na entrevista que ela deu, falava no livro, porque eu tive acesso ao livro através da entrevista, e ela na entrevista dizia algumas coisas muito interessantes, não é? Que são um bocado fora da caixa do habitual. Ela dizia o seguinte, não vou citá-la exatamente, mas ela dizia mais ou menos, sobre a questão das empresas, da responsabilidade social. Ela dizia que as empresas precisam de parar de pedir desculpas pela sua existência e por terem lucros. Se a empresa é bem-sucedida, lucrativa e cumpre as leis e paga os seus impostos, ela já é boa para a sociedade e é essencial para o desenvolvimento. Ou seja, ela paga impostos, gera empregos, estimula a inovação. O que é que tem que fazer mais? O resto é da responsabilidade do Estado. O resto é da responsabilidade do Estado. As empresas cumprem o seu papel com eficiência, pugnando pela inovação, pela criação de empregos, pagam os seus impostos, pagam as suas taxas e, portanto, o resto é da responsabilidade do Estado. Estas concepções desta investigadora sul-africana coincidem bastante com o que eu penso sobre este tema. Né? Coincidem bastante. Ou seja, acho que em algumas condições concretas de alguns países, né, existem sim muitas empresas que estão mais perto das comunidades, né, das populações, e onde muitas vezes a autoridade e os meios do Estado nem sempre chegam com propriedade e a tempo e facilmente. Então sim, poderiam dar algum contributo para a melhoria das condições das populações em algumas necessidades básicas, né? Água, luz, saúde, educação, vias de comunicação, etc. Mas isto deveria, então, funcionar em paralelo com reduções substanciais nos impostos pagos para essas empresas. Mas nós, nem uma lei do mecenato conseguimos introduzir, implementar e regulamentar. Mas é exigir dessas empresas, não é, um pagamento genuíno de impostos, e depois ainda vem a sociedade civil, e não só, com esta conversa, este papo politicamente correto e avançado, modernista, de responsabilidade social. Eu, de facto, discordo disto. Discordo mesmo disto. Não acho que essa seja a via. Num sistema vincadamente capitalista como o nosso, é o Estado que deve competir e resolver o problema das comunidades. Obrigado, Zé Guerreiro, a olhar aqui para esta questão. Ainda em inglês, responsabilidade social das empresas é um caminho a seguir ou não? Só os impostos são suficientes para as empresas cumprirem a sua parte, ou o facto de estarem inseridas numa determinada comunidade, elas têm esta responsabilidade? Têm, até para a sua própria sobrevivência. Hoje até fala-se... Também uma questão da imagem? Não só, porque uma empresa que não tenha um impacto positivo na comunidade em que está inserida vai enfrentar muitos problemas. Portanto, de facto, hoje até fala-se que as empresas devem operar e ter presente, no âmbito da sustentabilidade, 3 contextos em que operam. Devem ter impacto econômico, social e ambiental. E as sociedades hoje são tidas como aquelas que têm legitimidade, dão legitimidade à operação das empresas. Nós sabemos que a operação de muitas empresas, sobretudo os que extraem recursos naturais, mesmo estando legalmente constituídas e licenciadas, muitas vezes a sua atividade é comprometida por ações adversas das comunidades, porque rejeitam-nas e não sentem os efeitos positivos da sua atividade. Os mercados de capital, hoje até por causa do ISG também já consideram esses aspectos.
muitos mecanismos de financiamento têm presente esse aspecto. Portanto, é fundamental hoje. Portanto, eu acho que, e também compreendo a perspectiva do Zé Guerreiro, e vou dizer porquê. Portanto, eu acho que é louvável essa iniciativa e deve ser encorajada. Agora, há um senão, ou iniciativas como estas, não só em Angola e muitos países que não têm capacidade de fiscalizar, podem ser capturadas para satisfazer interesses de grupos particulares em detrimento de interesses da comunidade. Portanto, isso gera um negócio. Vou construir escola, quem vai construir as escolas? A que preços vão ser construídas essas todas as iniciativas aqui previstas, né? Tanto salas de aulas, centros de saúde, vias secundárias e terciárias, estradas, preparação de solos para dinamizar a atividade agrícola, distribuição de insumos agrícolas. Portanto, isto, há fornecedores, há entidades que vão fazer isso. E, geralmente, isso gera conflitos de interesse. Portanto, pessoas que estão envolvidas na decisão e libertação desses fundos, depois aparecem elas próprias a fornecer e a realizar esse trabalho a custos astronómicos. E, portanto, desvirtua toda esta ação. Portanto, o propósito inicial. Né? Portanto, para o alcance desses objetivos e os impactos necessários, esperados, faz-se necessário haver maior fiscalização e escrutínio das iniciativas para prevenir e detectar conflitos de interesse e devem, neste sentido, ser elaborados e publicados relatórios anuais de responsabilidade social dessas empresas. Esses relatórios, em minha modesta opinião, devem ser auditados por entidades aprovadas pelos governos locais ou pelo Ministério das Finanças. O que percebi é que haverá sim compensação fiscal, portanto as empresas avançam e quando na relação, né, que têm constado no domínio fiscal ou tributário, depois esses aspectos são considerados. Agora, eu acho que nós devemos ir um bocado mais além e vejo isso na perspectiva de quem está naquelas comunidades, é autóctone, né? Portanto, que são detentores e gerem aqueles territórios. Portanto, nós, com isto, podemos estar sempre a criar dependências, né? Portanto, é preciso também ir mais longe e empoderar aquelas comunidades. Não só por esta via, mas eles também devem ter uma palavra a dizer naquilo que querem, não é? Porque gerem comunidades, têm populações e têm também aspirações. Algumas dessas áreas têm estruturas tradicionais, têm reinados, não é? E não se admite que, para além do desenvolvimento social, né, baixo, não é? E vê-se também aquelas pessoas que são reis e rainhas, tanto a viverem numa situação de extrema pobreza e muito dependente das ajudas, né, e doações do Estado, das empresas. Portanto, isto também não resolve. Portanto, fazer o que se está aqui a prever ajuda, mas não resolve tudo. E o que é que nós vemos ao analisar outras realidades, né? Outros povos indígenas e outras comunidades. Há um exemplo, e recordei-me agora porque o Zé Guerreiro referiu-se à África do Sul. Por exemplo, a África do Sul tem exemplos muito importantes, né, de utilização de receitas provenientes de exploração de recursos naturais de forma sustentável. Há um caso que é muito conhecido, que é o Royal Bafokeng Nation. Portanto, é uma área, né, que está localizada, uma nação, né, tradicional, localizada no noroeste, numa província do noroeste da África do Sul. Nesta zona são explorada a platina, e esta comunidade, sob a liderança tradicional do rei, conseguiu, obviamente, por via do Estado e políticas públicas, negociou ela própria direitos sobre as terras ricas em platino.
Portanto, esta comunidade, este reinado, recebe alguns royalties diretamente, não é, para a extração mineral, e estes royalties são administrados por uma entidade chamada Royal Bafokeng Administration, né, que investe esses fundos, esses recursos em infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento comunitário. Esta comunidade criou a Royal Bafokeng Holdings, um fundo de investimento que depois utiliza esses recursos, né, dos royalties e aplica, né, para os rentabilizar. Em 2023, portanto, os dados de 2023 reportam que este fundo, este Royal Bafokeng Holdings, tem um portfólio de aproximadamente 2,6 bilhões de dólares. Ok? E diversificou os seus investimentos em serviços financeiros. Portanto, tem participações, por exemplo, no First Rand Bank, que é um dos 4 maiores bancos na África do Sul, na mineração, telecomunicações, infraestruturas e farmacêuticos. A Namíbia também tem, mas não nos recursos naturais, portanto, áreas, por exemplo, de ecoturismo, não é? As receitas de exploração. Essa é a estratégia. Não. Não é pedir às empresas que paguem os impostos também. Sim, mas também põem na escola. É preciso criar condições para que essas próprias instituições autóctones tenham capacidade de gerir isso. Portanto, isso é um processo. Organizar esse processo também nas comunidades. Sim. Adbaio Vuns, esta questão da responsabilidade social de muitas empresas, para alguns defendem ser apenas uma operação de charme das empresas, ou seja, é mais isso, ou elas precisam de facto de incorporar isto como dentro da sua estratégia de atuação, de gestão, e realmente haver, e tal como disse, esta parceria direta com as comunidades? Pode ser interpretada como uma operação de charme, mas a fundo e a bom rigor, não é? Corresponde a uma filosofia de atuação empresarial, inclusive alinhada aos seus próprios objetivos de gestão e à sua atividade. No caso das empresas diamantíferas, nós não podemos perder de vista que a sua atividade provoca danos ao ambiente, não é? E eu não sei em que medida, não obstante elas pagarem impostos, se é suficiente, não é, o valor dos impostos que elas pagam vis-à-vis aos danos que provocam ao ambiente, sobretudo o ambiente onde estas comunidades estão inseridas. E muitas das vezes elas ficam impedidas de desenvolver outro tipo de atividades. Ou os danos que a atividade empresarial delas exerce provoca danos a longo prazo. E, portanto, no fundo acaba por corresponder aqui a uma espécie de compensação, de reparação mesmo, pelos danos ambientais que elas na sua atividade provocam. Mas isto é o caso particular das diamantíferas, não é? E outras que atuam no ramo da extração de recursos minerais. Mas a responsabilidade social, ela é uma filosofia, não é? E tem que estar incorporada nos objetivos e na visão da empresa em relação ao mundo, olhando para os seus diferentes stakeholders, não é? Desde os acionistas até os clientes e consumidores finais. É claro que no nosso contexto, não é? No nosso contexto, a situação social das comunidades onde elas atuam leva a que não possam estar indiferentes, não é? E devam e possam abraçar projetos de dimensão social, cultural, ambiental, e que permitam então elevar também a qualidade de vida das pessoas dessas mesmas comunidades, independentemente dos impostos que pagam, não é? Porque os impostos eles têm uma função de redistribuição geral, não é?
e não ficam circunscritos àquelas comunidades necessariamente. E, portanto, as empresas, ao abraçarem a responsabilidade social, elas acabam por olhar para as suas comunidades. Também pode acontecer empresas diamantíferas exercerem atividades de responsabilidade social fora dessas comunidades onde elas atuam. Não há mal nenhum. Só depende, no fundo, aqui de uma filosofia, não é? E de projetos suficientemente alinhados e que não passem para a sociedade dessa mera impressão de show-off, não. É algo sério, rigoroso, que tem impacto mesmo nas comunidades quando é feito com esse propósito, não é? E não com atividades esporádicas. Depois chamo a atenção, não confundir patrocínios com responsabilidade social. Não é isso. A responsabilidade social, ela é estruturada, não é? Alinhada aos objetivos de gestão com programas que são de médio e longo prazo. Não se ficam por uma mera doação a um lar, como vemos muitas das vezes acontecer, não é? Ou a uma escola, ou a uma pequena comunidade. Não é uma pequena atividade. É algo com impacto e que está alinhada a princípios, não é? Que o Enda referia há bocado, o ISG, outros princípios, digamos, de boas práticas internacionais, às quais as empresas aderem incorporando isso na sua própria filosofia de atuação. E, portanto, é normal que as empresas diamantíferas que atuam em Angola possam efetivamente trabalhar usando e adotando aqui essa filosofia, sem prejuízo, repito, de impostos que paguem devidos ao Estado. Obrigado, Baio Vuns. Rui de Castro, neste encontro, por exemplo, a governadora da província da Lunda Norte dizia que a situação nas regiões onde são explorados os diamantes é preocupante. É uma preocupação que deve ser olhada pelo governo ou pelas empresas? Não, é para ser olhada pelo governo, não é? E daí ter sido a governadora a manifestar esta preocupação com o intuito, penso eu, de obter das empresas diamantíferas algum contributo para que a situação melhore. Interpretemos como a gente quiser, solidariedade, responsabilidade, por aí. Agora, eu percebo a linha de pensamento não só do Zé Guerreiro, como da senhora que escreveu o artigo que ele citou, não é? Isto é uma interpretação muito virada para o lucro, portanto, sem qualquer outra visão de âmbito social, onde, nos tempos modernos, as empresas penetram cada vez mais, porque as empresas estão na sociedade, portanto, não estão isoladas. Pior, até os bancos também têm programas de responsabilidade social. Portanto, eu acho que é efetivamente interessante que empresas que tenham uma faturação acima da média, como é o caso das petrolíferas, das diamantíferas e outras, possam participar em programas que contribuam para o progresso e para o desenvolvimento do país, envolvendo-se em ações que, à partida, são ações da responsabilidade do Estado, ou da responsabilidade do Executivo, mas, uma vez que nós até ainda vamos estando em contínuas fases de transição, o Estado não pode estar em todo lado. Portanto, como não pode estar em todo lado, havendo esta possibilidade, e nós em tempos falamos aqui de que havia uma empresária que tinha um
uma empresa agrícola na província do Ambo e que estava com dificuldades de chegar a essa fazenda porque a estrada estava muito esburacada. E então a resposta que houve foi que se a própria empresária quisesse investir ou ajudar na reparação daquela estrada que a vai beneficiar, que ela teria um conjunto de isenções fiscais e outras, porque ia fazer um trabalho que era da responsabilidade do Estado, e aí ia beneficiar muito mais rapidamente do que se estivesse à espera que o Estado fosse lá fazer aquela obra. Porque o Estado tem uma série de outras para fazer. Ora, neste particular, eu acho que foi uma boa iniciativa da governadora da província da Lunda Norte em ter feito este encontro com as diamantíferas. Há de facto uma questão que foi colocada e que é extremamente importante e que tem a ver com o facto de que desde crianças até cotas, toda a gente nas regiões diamantíferas praticamente que se dedica ao garimpo. Já ninguém quer saber da agricultura, já ninguém quer saber da pesca, é o garimpo. E então foi colocada a necessidade de se começar a descontinuar o garimpo e começar a introduzir mais agricultura e outras atividades. Ora, não é que as empresas diamantíferas é que tenham levado o garimpo para aquelas zonas, mas o certo é que a atividade diamantífera contribuiu para que também o cidadão comum se envolvesse neste tipo de atividade. E, infelizmente, nós estamos a ver que isto hoje vai campeando em várias províncias, porque agora já não é só o diamante, agora também é o ouro, já são as terras raras, é o mercúrio. Portanto, enfim, hoje estamos a transformar o território num campo de garimpo, onde toda a gente vai como se estivéssemos no antigo faroeste, não é? Lá nas zonas do nosso Trump, não é? O nosso Biden já foi agora. Portanto, eu queria também, para terminar, era mencionar que, efetivamente, eu creio que este aspecto da responsabilidade social é muitíssimo mais importante do que aquilo que era feito em tempos de obrigar a que estas empresas dedicassem uma parte dos seus lucros para ir para o orçamento da província onde a empresa estivesse a trabalhar. Portanto, aí é que, de facto, não se saberia para onde, e como não se soube, não é? Para onde é que iam aqueles valores. Poderiam sim ir para construir casas ou estradas, mas que tipo de estradas, que tipo de casas e se é que ocorreram mesmo estas realizações? Dr. Gustavo Conceição, e é uma situação que às vezes acontece nessas regiões. Será legítima essa expectativa levantada pelas comunidades de quando há presença destas empresas, as condições de vida, as condições sociais vão melhorar? Bom, a expectativa deve ser essa. Toda a gente tem que ter expectativa em melhorar a sua qualidade de vida. Toda a gente tem que fazer esforço para que hoje, não é, as pessoas tenham mais qualidade de vida do que ontem. E a expectativa é que amanhã, no futuro, não é, a qualidade de vida melhore. E, portanto, o papel das empresas
E o papel das empresas nessa dimensão de responsabilidade social é importante para isso, e é legítimo que as comunidades tenham essa expectativa, porque por conceito de responsabilidade social quer dizer mesmo isso, quer dizer que quem faz esse exercício tem que mostrar preocupações com o ambiente e preocupações lá com o meio onde está inserido, não é? As preocupações com o ambiente resultam das práticas dessas empresas deterioram o ambiente e, portanto, têm que ter preocupações com o ambiente e têm que ter preocupações com as pessoas que vivem lá onde elas deterioram o ambiente. E, portanto, é legítimo. Agora, sem querer entrar numa discussão sobre a definição de responsabilidade social, eu acho que era importante distinguirmos aquilo que é verdadeiramente responsabilidade social daquilo que são interesses estratégicos das empresas e investirem fora do seu core business. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, no fim da linha, não é a Indiama que está a fazer os seus investimentos na agricultura, é a Indiama que está a fazer os seus investimentos enfim, numa área fora daquilo que é o seu negócio principal. O que eu espero é que daqui a alguns anos, não venha outra administração dizer, bom, isto não faz parte do nosso core business e, portanto, vamos deixar isso ou vamos vender isso e depois um administrador é que vai comprar e depois estamos aqui com os problemas que já tivemos no passado. Portanto, desse ponto de vista, desse mero ponto de vista, eu acho que era muito importante pensarmos mais nestes investimentos fora do core business das empresas, na perspectiva da diversificação da economia, e sem esse, enfim, um argumento meio falacioso de que estamos a fazer responsabilidade social, etc, etc. Porque a responsabilidade social não se declara, não se gaba. Responsabilidade social é uma coisa que se vê e que se sente na prática empresarial. Estamos a fechar este espaço, não estamos a ficar mesmo sem tempo. Temos tempo para os recados. Talvez o Endo Inglês tenha um ponto em relação ainda a esta última intervenção do Gustavo da Conceição. Se calhar vamos entrar para os recados. Vamos começar nos recados mesmo com o Endo Inglês e fechamos depois, seguimos. Eu não vou dar recados, vou aproveitar o meu momento de recados só para aprofundar mais essa questão. Não temos muito tempo para aprofundar. No tempo dos meus recados. É muito curto. Eu não tenho recados, não. O que eu queria dizer, esse tema da responsabilidade social não é apenas um tema das empresas, não é? Portanto, hoje o mundo todo reconhece isso. Portanto, hoje estamos na época do capitalismo inclusivo, stakeholder capitalism. E por que se chegou a esta conclusão? Porque o próprio capitalismo, portanto, os resultados, a avaliação que se fez do capitalismo de um tempo a esta parte, é que gerou mais pobreza, gerou mais disparidade na distribuição da riqueza e dos rendimentos, e teve efeito, tanto as empresas, por via das empresas, obviamente, muitas atividades empresariais e que têm contribuído para a pobreza das comunidades. As suas operações têm tido efeito adverso nessas comunidades, contaminando solos, promovendo a corrupção e até suborno. Portanto, hoje os códigos de governação corporativa, que antes diziam que era uma lógica de... estamos a falar de governação corporativa, obviamente, que as empresas tinham a possibilidade de cumprir com os princípios da boa governação corporativa ou explicar porque é que não cumpriram. Hoje já evoluíram que devem cumprir e explicar porquê. E tratando-se de empresas internacionais, muitas delas, elas têm a obrigatoriedade de realizar ações de governação corporativa, porque um dos princípios é que as empresas, sendo entidades, portanto, jurídicas, pessoas jurídicas,
Portanto, um dos princípios é que sejam pessoas jurídicas responsáveis. Eticamente responsáveis. Estamos a ficar sem tempo. Este é um imperativo, já não é uma questão de se faz, se não se faz, ou depende do governo. Portanto, já está na gênese da atuação hoje de muitas empresas. Por quê? Porque, de outro modo, como referi anteriormente, têm muita dificuldade em obter recursos de bancos e até dos mercados de capitais. Exato, em inglês. Zé Guerreiro, vamos então para o recado. Rapidamente. A costa angolana, pelo menos do Tombo à Baía Farta, está a registrar um fenómeno ambiental que está a preocupar bastante os responsáveis governamentais, os operadores de pesca e outros cidadãos. Trata-se de um lixo do mar que designamos por limo, que está a dificultar e a prejudicar a pesca e a biodiversidade. Estão a emergir resíduos sólidos ao longo da costa, apodrecidos, espumas oleosas e outras deformações da água dos mares. Não se sabe ainda qual a origem, mas há pessoas que indicam duas hipóteses possíveis. Fenómenos sísmicos que têm acontecido ao longo dos anos na zona, com maior repercussão na plataforma continental. Outra hipótese seria a pesquisa e prospecção de petróleo e gás que possa estar a ocorrer em alguns locais. Qualquer uma destas causas pode ter provocado o desprendimento e arrastamento de algas e outras espécies do fundo dos mares, a sua morte e consequente chegada apodrecida à tona d'água. Mas ainda é cedo para conclusões. O assunto é grave. Felizmente já se deslocou ao Namibe uma equipe do Ministério das Pescas que recolheu amostras, está a fazer essa análise, não sei se no país ou fora do país, para resolver este problema. É um assunto que temos de acompanhar, precisa analisar, investigar e comunicar. Finalmente, rapidamente, queria também dar um recado em relação a uma notícia que foi anunciada aqui há algum tempo sobre o aumento do número de portagens nas estradas do país e aumento dos preços das portagens. O meu segundo recado tem a ver com um anúncio que foi feito sobre o aumento do número de portagens no país, nas estradas do país, bem com o aumento dos seus preços. São construídas mais 14 portagens e os preços também vão subir. Por exemplo, a Baga do Kwanza hoje paga-se 500 kwanzas e vai passar-se a pagar 1.500 kwanzas. Voltamos depois à questão da cobrança. Os cidadãos, as empresas, sempre penalizados. Isto é um assunto que deve ser analisado quando discutimos a AGT. Acho que devíamos preparar um programa só sobre a AGT. Já tenho feito esta proposta. Pronto, financiar a OGE à custa do excesso de cobrança de impostos, sufocando os cidadãos e as empresas, não me parece a melhor via para sairmos da crise económica. O cidadão, neste caso, não tem contrapartidas, não é? Mais portagens, mais aumento de preços. E como é que estão as estradas do país, não é? Como é que estão as estradas do país? Cada vez piores, não é? Mesmo assim, a Barra do Kwanza, quem vai para o sul, uma estrada que estava em 4, 5, 6 quilómetros ao longo dos anos, limpa, bem organizada, bem corrida, hoje está a ter cada vez mais buracos. E as portagens sempre pagas, e as portagens agora vão aumentar mesmo ali naquele sítio. Para onde tem ido os valores da cobrança das portagens? Eu não estou muito de acordo com o nosso amigo presidente da AIA, o nosso amigo José Severino, que há dias aqui no programa da LAC se mostrava favorável ao aumento do número de portagens, podem ter consequências na maioria das estradas. Só que enquanto não se alterar o sistema de alocação de recursos, de descentralização e de poder local a funcionar com poder exato e efetivo, essas verbas não se vão repercutir com certeza onde pretendemos. Por isso, aconselhava que antes de subirem os valores e os números das portagens, é necessário definir bem e aplicar estratégias a propósito deste assunto. Rui de Castro, o seu recado? Bom, eu só tenho um, e este meu recado tem a ver com uma entrevista que o político e sociólogo Paulo de Carvalho deu ao Café da Manhã da LAC durante esta semana. 2 semanas. Obrigado.
E eu considero que tenha sido uma boa entrevista, interessante, onde foram tocados um conjunto de aspectos interessantes para a sociedade, e gostaria de tocar num dos aspectos que ele apresentou, e que tem a ver com o facto de se estar a assistir a uma ascensão a cargos de direção política, administrativa e empresarial de jovens ou mulheres sem experiência, mas apenas para se cumprir uma meta estatística. De facto, nós, inclusive, aqui no programa já tocamos neste aspecto algumas vezes, e não há dúvida que desta forma não ganhamos bons quadros, são afastados os mais experientes, e o país poderá atrasar-se. A explicação de que nos primórdios da independência, não só o falecido presidente Zé Eduardo, como muitos outros jovens ocuparam altos cargos, já não colhe muito, porque isto foi há 50 anos, numa altura em que não haviam quadros, sobretudo quadros nacionais, sobretudo na quantidade, não me refiro à qualidade, mas à quantidade dos quadros que existem hoje, mesmo considerando as graves distorções na formação de uma significativa parte deles, quer a nível interno, tendo em conta um conjunto de adversidades no aprendizado, desde os professores até as aulas práticas, a falta de energia e de água, né, que ainda falamos hoje, como aqueles que são formados no exterior do país, com base em currículos que não têm relação absolutamente nenhuma com aquela que depois vão encontrar ou encontram quando regressam a Angola. Mas dizia que o correto para mim, e para fechar, é que deveríamos mais uma vez seguir os ensinamentos do presidente Agostinho Neto. Era de que, ao lado de cada dirigente ou gestor antigo e experiente, tivéssemos 3 jovens licenciados para aprender e beber dessa experiência. Obrigado, Rui. Ficou o recado. Gustavo da Conceição. Eu só tenho um recado cirúrgico para saudar a família desportiva nacional, porque no último sábado se comemorou o Dia Nacional do Desporto. Portanto, atividades gerais para a comemoração desse dia, alinhadas numa única filosofia: mexa-se pela sua saúde. E, portanto, o que eu aconselho é que os colegas de painel, os ouvintes da LAC a esta hora, fiquem com essa preocupação, com a preocupação de se movimentarem em prol da vossa saúde. Façam uma caminhada, passeiem com os amigos, sejam felizes, mas cuidem da vossa saúde. Obrigado, Gustavo da Conceição. Adebayo Vuns, não... Temos recados. Dois. O primeiro tem a ver com a abertura ao público do Centro de Ciência de Luanda. No fundo é um museu de ciência que foi inaugurado em dezembro de 2023. Esteve aberto em regime de visitas por marcação ou quase privadas, e agora abre finalmente ao grande público, e portanto as pessoas que queiram visitar o Centro de Ciência de Luanda, que fica na marginal, na antiga fábrica de sabão, já está aberto, e portanto, Largo do Baleizão, exatamente, obrigado, e portanto podem afluir ao espaço que é uma novidade da cidade, onde faltam museus, e este mais voltado para ciências, inovação, tecnologia,
e onde, sobretudo, os mais novos têm espaços muito interessantes no portfólio de visitas e, portanto, recomendo vivamente. O segundo é para as empresas de lixo, porque numa fase em que estamos a viver o que já todos sabemos, infelizmente, este episódio triste de cólera, continuamos a notar, sobretudo nos mercados, uma situação imunda, quase, não é? E há quatro mercados que constituem preocupação, por exemplo, aqui em Luanda, o mercado 30 da estalagem e do Kikolo, onde os níveis de higiene, quer dos próprios vendedores e outras pessoas que frequentam esses espaços, mas também de quem tem a responsabilidade de cuidar da sua limpeza e higiene permanente, é de veras triste, preocupante, e era importante revertermos esse quadro, porque é daí em que proliferam as doenças. Obrigado, Adebayo Vuns. Ficaram aqui os recados. Estamos a terminar esta edição do dia 20 de janeiro de 2025, o dia que analisamos a última semana, mas também o dia marcado a nível mundial com a tomada de posse do 47º presidente norte-americano, Donald Trump. Aliás, no início fazíamos aqui um desafio aos não como recado, mas aos nossos convidados, comentadores, deixaram um recado, uma palavra deste acontecimento que mundialmente marca a atualidade, a tomada de posse de Trump. Se calhar, ao Zé Guerreiro, o nosso cota, que expectativa é que podemos ter deste novo Trump, como se tem dito, que regressa à Casa Branca, sobretudo na relação com a África e com Angola? Para ser claro e objetivo, sinto-me um pouco preocupado, porque o que o Trump tem dito em relação à política externa dos Estados Unidos leva-me a pensar que virão estratégias nada alinhadas com aquilo que deve ser a cooperação, a democracia, o apoio ao desenvolvimento. Portanto, vamos esperar, mas não estou muito otimista quanto às relações que ele possa ter com a África. E esperemos a estratégia dele em relação ao corredor do Lubito, que foi uma bandeira de Biden nos últimos tempos. Rui de Castro, algo? Eu não tenho também grandes expectativas relativamente à troca de presidentes, não é? Porque no fundo, os Estados Unidos da América têm interesses. E confirmando-se o interesse dos Estados Unidos da América em países como Angola, em regiões como aquela onde nós estamos inseridos, haverá uma continuidade daquelas que foram as últimas ações que nós vimos e que nós, até basta ver pelas ruas que ainda mantemos a imagem do Biden e as bandeiras americanas nos prédios. Portanto, é sinal de que será trocado o Biden e colocar o Trump. Mas não estou tão pessimista relativamente à figura de Donald Trump, que teve uma primeira presença, digamos que um bocado desastrada, mas que a nível dos próprios grandes empresários e outros políticos americanos também já há um recuo, e a prova foi a esmagadora maioria que o Partido Republicano e particularmente o Donald Trump tiveram nas últimas eleições. Donald Trump está de volta de Baivuns. Que expectativa, que é que se pode... Isso para olhar principalmente para esta relação com a África e com Angola em particular? Bom, vamos esperar que seja diferente do primeiro mandato, não é? Em que notou-se uma quase indiferença em relação ao continente e os assuntos africanos, não é? Priorizando efetivamente os grandes temas económicos da América na altura. E malgrado para si, a Covid acabou por destruir todo o trabalho que vinha fazendo. Mas
Esperemos então que este novo Trump traga uma agenda mais global, no nosso caso, que pelo menos permita que a agenda inicial e os interesses e os acordos estabelecidos à volta do corredor do Lobito e outros interesses do ponto de vista de investimentos no setor da energia e petróleos possam continuar e, portanto, que isso não tenha repercussão negativa para nós, desde algumas políticas monetárias, nomeadamente a fixação da taxa de juros americana, que tem incidência no resto do mundo, até outros aspectos mais globais, como a sua política económica nacionalista, para não dizer ultranacionalista, que acaba por ter depois outro tipo de implicações. Por exemplo, não esquecer que a sua aposta no gás de xisto compromete o nosso preço do petróleo. E, portanto, vamos ver o que é que acontece, não é? Mas, efetivamente, o primeiro mandato não foi muito feliz para nós africanos. Esperemos que desta vez haja uma abordagem mais incisiva e mais favorável também aos nossos interesses. Ainda em inglês, é preciso um Trump mais aberto para a África e para o mundo, mas ele está, pelo menos na prioridade, muito centrado para a sua América. E tem razão. Para mim, a prioridade é... Portanto, eu não sou americano. As minhas melhores expectativas são o desempenho dos líderes que governam o nosso país, né? Obviamente que o mundo não é uma ilha, é verdade, mas salta aqui a ideia, né? O facto de, por exemplo, o nosso presidente não estar a participar, né, nesta tomada de posse, né? Portanto, o que levanta tem um indicador do nível de, se calhar, de compromisso e comprometimento e interesse das relações que atingiram o auge na era de Joe Biden, né? Mas, portanto, como reitero, o importante, eu acho que não é um assunto para nós, honestamente, porque não vai alterar, como se diz, o preço do açúcar, do arroz e da água. Portanto, o meu foco neste momento são para temas internos, e o país hoje debate-se com uma crise. O país não, Luanda está a enfrentar a cólera e, portanto, o mais importante para mim é isto. Obrigado em inglês. Gustavo da Conceição. Nenhuma. Não tenho nenhuma expectativa em relação à tomada de posse do senhor Trump. O que eu espero é que os interesses dos Estados Unidos em relação aos negócios com Angola e particularmente o negócio do corredor do Lobito continue, porque se continuar esse interesse, vão continuar os investimentos. Em relação ao Sr. Trump em concreto, não me parece que Angola e África possam esperar muito mais do que isso, até porque pela seleção que ele fez dos seus convidados para a cerimónia de abertura, deixa isso muito bem claro, que a prioridade não é o nosso continente, a prioridade é o Canadá, é a Dinamarca, é a NATO, é subir 5%, porque ele já falou nisso, ele já falou nas suas grandes linhas de governação, e não se referiu sequer ao continente. Portanto, eu não tenho nenhuma expectativa em relação a isso. Espero que as nossas expectativas em relação ao desenvolvimento do corredor do Lobito continuem, mas isso só vai acontecer se o interesse dos Estados Unidos continuar com Trump. Trump está de volta e nós estamos de partida, pelo menos nesta segunda-feira. Zé Guerreiro, bom dia e obrigado pela presença. Obrigado também ao Rui de Castro. Bom dia, obrigado ao Enda Inglês. Também as nossas saudações ao Adebayo Vuns e ao Gustavo da Conceição. Jornal 7 Dias termina aqui, e de produção da Direção de Informação da LACA, com técnica garantida pelo Alexandre Campos e o Ricardo Dias, e na moderação esteve o José Silva. Bom dia, boa semana, boa segunda-feira, já sabe, ouça LAC e viva a vida com prazer.